Eu já ouvi a seguinte pergunta: por que no Novo Testamento Jesus é chamado de filho de Davi se ele era filho de Maria e de José? E a resposta para isso está no Antigo Testamento, onde o Davi aparece. Originalmente, o primeiro livro de Samuel e o segundo eram uma só obra. Depois de introduzir a história do nascimento miraculoso de Samuel, sua consagração a Deus, seus ofícios de sacerdote, profeta, juiz, o livro mostra a história de ascensão e fracasso de Saul como rei, um rei que o próprio povo pediu para ter. O desenvolver do livro mostra que a esperança para a humanidade era um reino de Deus na terra, cujo soberano fosse o próprio Deus. Em Davi, o filho de Jessé, nós temos um ponto de partida da linhagem terrena do Rei dos Reis, Jesus. Davi, embora imperfeito, prefigura Cristo de várias maneiras. O pequeno pastor aponta para Jesus, o bom pastor. Jesus é chamado de filho de Davi por causa da promessa de Deus feita a Davi de que da dinastia dele viria aquele cujo reinado não teria fim. Essa passagem é fundamental para a compreensão da história da salvação e do plano de Deus para a humanidade. Quando Jesus nasceu, o rei da região que compreendia Israel era Herodes o Grande. A situação geopolítica da região já tinha mudado. Agora, a Judéia já não era mais um reino independente, mas era subordinada ao Império Romano. Herodes não era um descendente de Davi, mas Jesus era. Essa distinção é importante para reconhecer a legitimidade de Jesus como o Messias e Rei dos judeus. Tanto na época quanto hoje também se faz uma certa confusão por imaginar que o Messias viria recuperar esse trono terreno, mas Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. É claro que Jesus não estava dizendo que o reino dele não tem nenhuma relação com o mundo, com a realidade, muito pelo contrário, mas sim que o seu reino não é um reino político e terreno, e sim espiritual. A autoridade e legitimidade do reino de Cristo não deriva do mundo e nem está subordinado ao mundo. O seu reino, honra e domínio foram dados pelo Pai. É importante enfatizar que a promessa de Deus não se limita à linhagem física de Davi, mas se estende a todos que creem em Jesus Cristo. Segundo Samuel, mostra Davi ascendendo ao trono para estabelecer uma dinastia permanente sobre Israel, conforme a promessa de Deus, e também o sucesso desse reinado sob a bênção divina. Era imprescindível destacar essas promessas, mostrar a legitimidade de Jesus como esse herdeiro do trono de Davi, para confirmar que o Messias era Jesus, que Jesus era o herdeiro dessas promessas, desse trono. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não acoberta o pecado de Davi e as consequências que ele trouxe para sua vida, para sua casa, para o seu trono, mas mesmo assim a sua descendência continuaria sendo uma esperança do povo de Deus para o futuro, porque dessa descendência viria o Messias, a salvação aguardada, a esperança não apenas para a linhagem de Davi, mas para toda a humanidade. Pelos esforços humanos, nós não conseguimos obter salvação. E Davi sabia disso muito bem, que quando ele se viu esmagado pela sua própria pecaminosidade, ele encontrou perdão por meio do arrependimento e quebrantamento sincero diante de Deus. E assim como no caso de Davi, a nossa esperança também é que Jesus venceu o pecado. Ele sofreu o castigo para nos poupar da maldição. E a bênção de Abraão chegou até nós. E nós temos acesso por meio do arrependimento e fé.